Forjado ao longo de 4 bilhões e 600 milhões de anos, o planeta Terra está repleto de matérias-primas valiosas. Uma vasta riqueza que os seres humanos vêm usando para criar grandes civilizações. Para construir mais e melhor, para abrir o caminho para o futuro. Mas e se pudéssemos fazer algo que nunca foi tentado antes? Avaliar a Terra como se fosse um supermercado. Cada árvore e rocha, cada pepita de ouro, cada gota de petróleo. Imagine avaliar todos os materiais do nosso planeta, no maior inventário de todos os tempos. Uma lista das matérias mais caras e mais importantes para a humanidade. Das rochas ao metal que usamos. Vamos descobrir onde todas as riquezas do mundo estão localizadas. E descobrir quanto ainda resta. Colocamos um preço em tudo para responder a uma grande questão. Quanto vale a Terra? Isso, aqui comigo! Aqui o preço tá melhor! A Bolsa de Valores de Nova York. Isso! Onde o mundo é comprado e vendido. Não, não, não! Pode deixar! Pode deixar! Deixa! Tudo é negociado aqui. Gás natural, cobre, manteiga, até porcos. Mas os itens mais valiosos à venda são um grupo de produtos que costumamos associar à riqueza. Os metais preciosos. Os metais preciosos surgiram com a explosão das estrelas e se tornaram parte da crosta terrestre há bilhões de anos. São alguns dos materiais mais raros e mais difíceis de extrair do planeta. Há apenas 8 metais preciosos na Terra. Mas quais são os mais valiosos e quanto ainda restam? Em terceiro lugar vem a platina. A platina é o metal precioso mais raro e mais pesado. Ela é usada em muitos produtos, de velas de ignição a marca-passos. As maiores reservas do mundo encontram-se na África do Sul, Rússia e Estados Unidos. O segundo metal precioso mais importante é a prata. O material de que são feitas moedas e talheres, atualmente a prata tem muita importância em placas de circuito e células de energia solar. Hoje existem grandes minas no México, Peru e China. E em primeiro lugar, o ouro. O metal mais precioso do mundo é encontrado em todos os continentes. O ouro é especial porque ele é uma forma de dinheiro, ao contrário do resto que tem um valor utilitário. E tem sido a base dos sistemas monetários praticamente durante toda a história da civilização, desde 3500 a.C. Imperadores antigos construíram cidades de ouro. E magnatas modernos também. O ouro tem sido valorizado e garimpado pelos humanos há pelo menos 5.000 anos. Então, quanto ouro existe? Se somarmos todo o ouro já extraído, chegamos a um total surpreendente, mas não como imaginamos. Estima-se que todo o ouro extraído seja o equivalente a apenas 168 mil toneladas. Ao longo de 5.000 anos de civilização humana, foram apenas 34 toneladas por ano, o suficiente para transformar metade da ponte Golden Gate em ouro maciço. Mas o ouro não é valioso apenas por sua escassez. Em tempo de guerra, fome ou inundação, o ouro não perde seu valor. Meus pais fugiram da Hungria em 1946 com alguns gramas de ouro que compraram ao deixar o país num vagão de trem. A moeda não valia nada, mas o ouro valia. E isso aconteceu várias vezes ao redor do mundo. Embora o valor do ouro possa variar, há mais de um século seu preço tem aumentado. E quando os tempos são difíceis, os compradores de ouro têm muito trabalho. Oi, tudo bem? Eu tenho um pedaço aqui que meu avô me deixou. Tudo bem. Toda semana, centenas de pessoas vêm aqui para vender ouro.
Normalmente, nós compramos apenas joias antigas. Nós compramos pulseiras, compramos colares, compramos material que está quebrado. Nós recebemos medalhões, pequenas peças também. Hoje o valor é 61 dólares. Quando o valor é bom, é possível conseguir uma pequena fortuna. Eu recebi uma senhora com uns 90 anos. Ela mal conseguia abrir a porta e ela trouxe 2 quilos em barras de ouro de 24 quilates. Naquela época, ela saiu daqui com uns 800 mil dólares. 2.887 dólares e 17 centavos. Dinheiro ou cheque? Dinheiro, por favor. Tá bom. O que fizemos com todo o ouro que extraímos? Os americanos gastam cerca de 10 bilhões de dólares em ouro por ano. 60% em joias e o restante em investimentos em ouro ou na indústria. Mas há 140 bilhões de dólares em joias nunca usadas, que estão guardadas por todo o país. Como o ouro é muito versátil, ele não é transformado apenas em anéis e colares. Dentistas podem moldar dentes com ele. A película de ouro protege objetos no espaço do intenso calor do sol. E o ouro é ótimo para circuitos eletrônicos, então você provavelmente tem ouro no bolso. O telefone celular contém em torno do 0,03 grama de ouro. Não é muito, mas se juntarmos os 320 milhões de celulares no país, os americanos têm 12 toneladas de ouro em suas mãos. Mas isso é apenas uma fração do que o governo americano mantém em reserva. Mais de 8 mil toneladas, cerca de 5% de todo o ouro já extraído. Mas não significa que é o país com mais ouro. Os Estados Unidos é apenas o segundo no mundo. A Índia possui 18 mil toneladas de ouro extraído, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Quem tem muito ouro é rico. Por isso, a busca por mais ouro nunca vai acabar. Mas quanto ouro ainda existe? Encontrar ouro não é fácil. Se alguém te disser que é fácil, não acredite. Chris Golson é um garimpeiro moderno de ouro. Essa área aqui chamou a minha atenção. Ele passa a maior parte do tempo em Rich Hill, no Arizona. A primeira vez que encontraram ouro aqui foi em 1863. No auge da corrida, 140 mil quilos de ouro por ano deixavam essas colinas. Algumas pepitas eram tão grandes que este lugar era conhecido como Batatal. Isso é um pouco do ouro que eu já encontrei. Essa pepita tem mais de 200 gramas. Deve valer uns 10 mil dólares. Eu devo ter aqui uns 700 gramas de ouro bruto, que é como o encontramos na Terra. No auge da corrida do ouro, em 1852, só na Califórnia eram produzidas 140 toneladas por ano, mais do que em qualquer outro lugar do mundo. Milhares de pessoas se dirigiram para o oeste para poder garimpar. Hoje, os estados americanos com as maiores minas de ouro são Nevada e Alasca, mas o país não é mais o principal fornecedor de ouro do mundo. No planeta todo, 2.700 toneladas de ouro são extraídas por ano. Os Estados Unidos produzem 8,8% disso, 234 toneladas por ano, o equivalente a 22 ônibus escolares de ouro maciço, o que faz do país o terceiro maior produtor de ouro do mundo. A Austrália vem em segundo, e quem produz mais ouro no mundo é a China. Mas o ouro está acabando? Especialistas acreditam que já extraímos mais de 3/4 de todo o ouro que existe na Terra. As reservas minerais equivalem a 20 anos de produção, então as minas existentes terão mais uns 20 anos antes de se esgotarem. 20 anos de produção à velocidade atual de 2.700 toneladas por ano nos deixa com apenas 50 mil toneladas a serem extraídas. O suficiente para transformar mais 16% da ponte Golden Gate em ouro maciço. E quanto vale esse ouro? O ouro já extraído vale quase 9 trilhões de dólares. O ouro que ainda falta extrair vale mais de 2,5 trilhões de dólares.
Mas ainda há um pouco mais de ouro nos oceanos. Há bilhões de moléculas de ouro flutuando nos mares. O suficiente para transformar em ouro um pouco mais da Golden Gate. Mas essas moléculas estão além do nosso alcance. Ainda precisamos inventar um processo para coletar esse tesouro. E se um dia conseguirmos, estima-se que há 15 mil toneladas de ouro nos oceanos, o que vale quase 800 bilhões de dólares. O valor de todo o ouro da Terra é o suficiente para quitar todos os financiamentos residenciais nos Estados Unidos e enviar a cada família um cheque de mais de 5.500 dólares. Se acrescentarmos $500 bilhão em prata e quase 2 trilhões de dólares em platina, o total dos 3 principais metais preciosos na Terra é cerca de 15 trilhões de dólares. Sim, quase 15 trilhões de dólares. Quanto é isso em dinheiro? Se usássemos apenas notas de $1, seria o suficiente para cobrir o chão de uma lanchonete de Nova York e mais 4 quilômetros de calçadas. Na verdade, 15 trilhões de notas de $1 cobririam toda a cidade de Nova York, chegando à fronteira com o Canadá e se estendendo a oeste até Richmond, na Virgínia. Pela primeira vez, definimos o valor de cada matéria-prima que nosso planeta tem a oferecer para tentar descobrir quanto vale a Terra. E para revelar o quanto dessas riquezas resta para comprar e vender no futuro. Platina, prata e ouro são alguns dos elementos mais caros na Terra, com um valor combinado de quase 15 trilhões de dólares. Esses elementos são tão raros que são chamados de metais preciosos. Mas há outro elemento que é muito mais valioso, embora não seja raro, pois é encontrado em quase toda parte. Ele foi fundamental para a evolução humana, permitindo que cozinhássemos nossos alimentos, o que fornecia mais energia para nosso cérebro crescer. Nos deu abrigo e construiu os navios usados para explorar o mundo. A madeira. A madeira é um dos produtos mais versáteis do planeta. Usamos as árvores de muitas formas, para produzir papel, para construir coisas, para diversas atividades. Esta mesa é feita de árvores. São usadas em móveis e coisas assim. Então, as árvores têm um grande valor econômico desde que a civilização se estabeleceu e começou a construir casas. A Terra já foi recoberta de árvores, mas hoje as florestas cobrem apenas 9% da superfície total do planeta. Equivale a 30% da massa de terra do planeta, que vai das geladas florestas siberianas às florestas tropicais. Na América do Norte, uma floresta com mais de 1.000 quilômetros de largura se estende do Alasca à Terra Nova. 1/5 das florestas do mundo encontram-se na Rússia. A floresta tropical da Bacia do Congo contém 70% das árvores da África. E a floresta amazônica é a maior na Terra, cobrindo mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. Há 10.000 espécies diferentes de árvores no mundo e 1.000 espécies nos Estados Unidos. Mas quanto custa uma árvore? Oregon, o coração da indústria madeireira americana. Oh, não! E lar do poderoso abeto de Douglas, uma das melhores árvores que o dinheiro pode comprar. A 60 metros de altura, esses monstros de 80 anos são derrubados. Este espaço é bem apertado. Tem linhas de energia. Tem de tudo. Earl Allen Davis é um lenhador veterano e um mestre nessa arte. Ele pode derrubar 50 dessas árvores enormes em um turno. É preciso tanta concentração que o dia de trabalho dele dura apenas 6 horas. Sua prioridade é derrubar as árvores com danos mínimos para maximizar o valor dela.
A gente diz que a linha é igual cachorro-quente. Uma do lado da outra. Porque esta madeira vale muito dinheiro. O chefe de Earl é Jay Horley. Ele está no ramo há 40 anos e sabe tudo sobre o valor da madeira. O valor bruto da maioria dessas árvores é de $1.000. Então Isso ele mesmo. derruba o equivalente a $50.000 em madeira por dia, chegando até 70 ou 80 mil por dia. Por dia. É, elas valem muito. Com a madeira valendo tanto, qual o país que mais lucra com esse ouro verde? Em terceiro lugar, com 14% do mercado, a China. E por pouco, em segundo lugar, vem a Índia, com 15% do comércio mundial de madeira. Mas em primeiro lugar vem os Estados Unidos, com enormes 24% do mercado mundial de madeira. A indústria madeireira americana movimenta 240 bilhões de dólares por ano. Mas não há tantas árvores quanto havia antigamente. Quando os europeus chegaram aos Estados Unidos, metade do país era coberto por florestas. Mas quando os colonos começaram a ocupar as terras e a abrir espaço para a agricultura, a quantidade de floresta virgem começou a encolher. Hoje, apenas 33% do país é recoberto por florestas. Vejamos Manhattan, 60 quilômetros quadrados da maior concentração urbana do mundo. E tudo isso já foi uma floresta virgem. O desmatamento é um dos maiores impactos que a civilização humana tem sobre o planeta há muito e muito tempo. Desde que começamos a construir casas e abrir espaço para a agricultura, estamos desmatando o planeta. A humanidade utilizou 40% da área florestal que já existiu na Terra. E a demanda por madeira não diminuiu. Na primeira década deste século, 130 milhões de hectares de florestas foram desmatadas no mundo todo. É uma área maior do que a Califórnia e o Texas juntos. E vale cerca de 661 bilhões de dólares. É muita madeira valiosa. Mas ao contrário de outras matérias, as árvores também valem muito quando não são derrubadas. As árvores têm um papel muito importante nos ecossistemas. Acostumamos a dizer que a floresta amazônica é o pulmão do mundo e que sem essas grandes florestas não conseguiríamos processar todo o carbono do mundo e produzir o oxigênio. Replantar árvores é fundamental para a sobrevivência humana e para a indústria madeireira. É bom para os negócios. Após retirarmos essas árvores, vamos replantar isso e teremos madeira com essa mesma qualidade, não em 80, mas em 55 ou 60 anos. Para repor o estoque, uma área de 1 milhão de hectares é reflorestada todos os anos nos Estados Unidos. É o suficiente para deixar Manhattan verde de novo. Da Quinta Avenida a Times Square. E todas as ruas da cidade. Na verdade, 1 milhão de hectares de árvores é uma área 13 vezes maior do que a cidade de Nova York. Mas, com as árvores sendo constantemente derrubadas e replantadas, como sabemos quantas árvores existem na Terra? Contá-las é quase impossível. A menos que você trabalhe na NASA. Todo dia recebemos esses dados de toda a superfície do planeta. Assim podemos estudar como as coisas mudam com o tempo. E sabemos como as florestas estão mudando, se estão crescendo de novo ou se foram cortadas. 2 satélites da NASA percorrem a Terra para formar uma imagem incrivelmente detalhada das florestas do mundo todo. E podemos usar esses dados para ter uma excelente estimativa do número de árvores do planeta. Segundo os cálculos mais recentes, o número de árvores na Terra é de 400 bilhões, 241 milhões, 300 mil e 201. Com essa estimativa exata do estoque de madeira do planeta, é fácil calcular o valor da madeira mundial.
Ao preço médio nos Estados Unidos, todas as árvores do planeta juntas valem cerca de 270 trilhões de dólares. Se cortássemos e vendêssemos todas as árvores do mundo, seria possível saldar a dívida americana e ainda sobraria o suficiente para entregar mais de 800 mil dólares a cada homem, mulher e criança no país. A madeira da terra vale mais de 20 vezes o valor total de seus principais metais preciosos. Juntos, toda a prata, ouro, platina e árvore da terra valem mais de 280 trilhões de dólares. É o suficiente para cobrir com notas de $1 da Carolina do Norte a Topeka, no Kansas. A madeira é importante entre as riquezas do planeta porque as árvores crescem em menos de um século. Mas um material ainda mais forte leva milhões de anos para se desenvolver. E quando se trata de usar o que a Terra tem a oferecer, mal começamos a arranhar a superfície. O planeta Terra é um armazém gigante de recursos valiosos, de metais preciosos enterrados no subterrâneo. Há bilhões de árvores acima do solo. Estamos contando e estabelecendo o valor de tudo, até do chão sob seus pés. Um elemento nos forneceu literalmente as bases para a civilização, fazendo com que deixássemos as cabanas de barro e conseguíssemos construir nossos maiores monumentos e cidades. Um dos materiais mais duros do mundo, a rocha. Está em toda parte e não é rara de forma alguma. Mas o valor da rocha está em sua utilidade. O fato de que a rocha é difícil de se trabalhar dificulta nosso trabalho. Mas, por outro lado, a rocha perdura e pode resistir às forças da natureza muito melhor que qualquer outra coisa. Existem dezenas de tipos de rocha no mundo todo. Mas 5 delas têm sido amplamente utilizadas na construção ao longo da nossa história. A ardósia, o arenito, o mármore, o calcário e o granito. Mas 2 tipos de rocha se destacam acima de todos os outros como mais útil. O calcário, uma rocha sedimentar formada no fundo do mar de camadas compactadas do esqueleto de organismos marinhos. E o granito, uma rocha que costuma surgir da atividade vulcânica com uma força superior, o que a tornou a pedra de construção mais utilizada no mundo. A natureza esculpiu paisagens incríveis com as rochas, assim como o homem. Muitos monumentos são feitos de rochas porque são duráveis, como o Monte Rushmore, que foi esculpido em uma montanha e que vai existir por muito tempo. Mais de 400 mil toneladas de granito foram retiradas da região de Black Hills, em Dakota do Sul, para fazer as cabeças de 4 presidentes. É muita rocha e equivale a 70 milhões de dólares. Mas, além de admirarmos as rochas e transformá-las em monumentos, nós construímos com elas. A rocha é a base da nossa civilização. Tome os edifícios como exemplo. A fundação dos edifícios, a fachada dos prédios. Cortamos as rochas para fazer as pirâmides. Então a rocha foi e é o material de construção mais básico do planeta. Mas o que há de tão bom no granito? O granito é usado nas construções por um motivo. É a rocha mais elegante e também é muito resistente. David Williams não escala montanhas para explorar a geologia. Ele estuda os edifícios do centro de Seattle. Este prédio utiliza o granito de forma bem clássica, como uma forma de mostrar a grandiosidade, de mostrar o status do edifício. Usaram nessas grandes colunas que atraem as pessoas para dentro do prédio, mas também demonstram força. Esse edifício é sustentado por rocha. O que mais você pode querer? O granito é a rocha mais dura da Terra. 10 mil toneladas de granito foram usadas para construir o Pentágono, o maior prédio de escritórios do mundo. E o Empire State Building, que já foi o arranha-céu mais alto do mundo, é feito de 2.000 toneladas de granito. O granito é a rocha preferida dos americanos e corresponde a 42% das pedras de construção utilizadas no país.
É possível medir quanto granito ainda existe na Terra? Há granito em toda a crosta terrestre, mas a quantidade que está no subterrâneo estima-se que seja de mais de 500 bilhões de toneladas. O suficiente para fazer 5 milhões de montes Rushmore, ou um bem gigantesco. Este é o Monte Rushmore atualizado, que se ergue a mais de 3 quilômetros de altura. Mas e se o Empire State Building fosse feito de granito maciço? Quantos poderiam ser construídos com os 500 bilhões de toneladas que ainda existem na Terra? Colossais, 11 milhões de edifícios iguais. A oeste de Nova York, haveria uma coluna de 20 quilômetros de largura. Arranha-céus suficientes para cruzar o país. Chegar até o Pacífico e ir além. A rocha não precisa ser dura para ser valiosa. Este é o calcário. O calcário é mais macio e mais solúvel do que o granito, o que o torna mais versátil. O calcário é utilizado em grandes projetos de construção, de rodovias interestaduais até mesmo em calçadas. Como utilizamos o calcário? Dan Peresini comanda uma pedreira em Blue Diamond, em Nevada. Esta pedreira pode produzir alguns milhões de toneladas por ano. E esta rocha pode valer entre $7 por tonelada até $15 por tonelada. O calcário é muito mais barato do que o granito, mas não deixe o preço enganá-lo. O calcário é um dos elementos mais valiosos da Terra. Este calcário é transformado em agregado, de que é feito o asfalto que constrói as estradas do país. Para construir 1 quilômetro de rodovia, são necessárias 15 mil toneladas de agregado. Então, para pavimentar os 75 mil quilômetros da malha rodoviária americana, seria necessário quase 1 bilhão e 200 mil toneladas de calcário. Quase toda pessoa vive sobre algum tipo de produto de cascalho, sabe? Pode ser a casa onde você mora, as estradas por onde você viaja, a escola onde o seu filho estuda. É verdade que não poderíamos construir o país sem agregado. O calcário não está apenas sob nossos pés. Está também no que comemos. Os minerais do calcário são uma fonte de cálcio e são adicionados a pães e cereais. Os agricultores o usam para tratar o solo e até é usado como pigmento em pastas de dente. E quando se trata da rocha, há muita à disposição. Onde estão todas as rochas do mundo? Os principais produtores de granito são Índia, China e Brasil, que produz cerca de 100 milhões de toneladas por ano. O Brasil também produz outra rocha importante, o calcário. Com uma produção anual de 60 milhões de toneladas, é o terceiro no mundo. A Índia produz 125 milhões de toneladas. E o maior produtor mundial de calcário é a Espanha, com incríveis 270 milhões de toneladas. Mas a maior pedreira de calcário na Terra fica nos Estados Unidos, em Rogers City, Michigan, que escava cerca de 8 milhões de toneladas por ano. Mas quanto vale essa rocha? O estoque global de calcário é estimado em cerca de 9 trilhões de toneladas e vale mais de 8 trilhões de dólares. O granito é muito mais valioso e vale quase 85 trilhões de dólares. Juntas, nossas rochas mais importantes valem mais de 93 trilhões de dólares. Toda a economia americana levaria mais de 6 anos para gerar essa quantia em dinheiro. Adicionado ao valor total de metais preciosos e de madeira, o preço do estoque de rochas no mundo eleva o valor atual da Terra para 377 trilhões de dólares. Esse montante cobriria os Estados Unidos com um tapete de notas de $1, da costa leste até o Novo México. Tô com sono? Eu tô.
Contamos todo ouro e prata, toda árvore e rocha, para dar um preço às matérias-primas do planeta em um inventário do que sobrou para construir as civilizações do futuro. Mas há um grupo de mercadorias importantes que é diferente de todos os outros. É fundamental para a nossa sobrevivência diária e sempre há demanda: os alimentos. Os alimentos que comemos têm moldado as sociedades humanas tanto quanto qualquer outro recurso natural. Por milhares de anos, a grande transformação da civilização foi passar da caça e da coleta para a agricultura. Quando descobrimos como cultivar os alimentos, tudo mudou. As populações aumentaram, as cidades se desenvolveram e assim por diante. E o que comemos? A abundância de alimentos é extremamente diversificada. Mas por milênios, a humanidade sobreviveu com 3 fontes principais de alimentos. Primeiro, a carne. Antes caçada, agora criada. O boi foi domesticado no mundo todo, das regiões polares ao Equador. Segundo, as plantações, cultivadas pelo homem nos últimos 11 mil anos. As plantações crescem em zonas temperadas entre as regiões polares e os trópicos. Terceiro, frutos do mar. Os oceanos cobrem 70% do planeta Terra e as fontes de vida marinha comestível são quase ilimitadas. Assim como o nosso apetite. No mercado de peixes em Seattle, podem ser vendidas mais de 2 toneladas de peixes por semana. Ryan Yokoyama trabalha aqui há 10 anos. Estes são os melhores que temos. Salmão rei fresco com a cabeça ainda. São pescados no Alasca com linha e anzol. São ótimos para sashimi, você pode comer cru se quiser. E são os mais caros, custam $57 o quilo. E só sobrou um pouco hoje. Peixe falante! Bom jogador! Mas o mercado de frutos do mar esconde muitas surpresas. Os peixes são precificados de acordo com a espécie, com os peixes mais raros recebendo os preços mais elevados. Mas a oferta e a procura também ditam os preços. Por isso, os governos estabeleceram cotas para controlar o abastecimento e garantir que não ficaremos sem peixe. Eu nunca vi o halibute tão caro quanto agora. Porque na última temporada reduziram a cota a 1/3 do que normalmente podemos pescar. Então, nós não temos tanto para vender. Por isso, o preço acaba subindo, pois as pessoas ainda querem. O controle populacional do mar é vital para atender a demanda. E os maiores exportadores mundiais de peixes são a China, a Noruega e a Tailândia. E qual é o total de peixes disponíveis no mundo? É impossível estimar a verdadeira quantidade de peixes nos oceanos, pois cerca de 750 mil espécies marinhas ainda são desconhecidas. Mas sabemos quanto foi pescado por ano: 89 milhões e 700 mil toneladas. Somado a isso, 52 milhões e meio de toneladas são produzidas pela aquacultura ou piscicultura. São mais de 142 milhões de toneladas de peixes, o suficiente para encher uma bacia enorme. Não um aquário, mas um estádio. Todos os peixes consumidos em um ano encheriam o campo e cobririam todos os lugares, ocupando o gigantesco estádio até a borda. Não apenas uma vez, mas 443 vezes. Qual é o valor de todos esses peixes? O total anual da pesca mundial mais a produção anual da aquacultura é de mais de 192 bilhões de dólares. Os frutos do mar correspondem a 10% do consumo mundial de calorias. Mais 8% do consumo de calorias mundial vem da carne. E nos Estados Unidos, quem domina é o boi. Dizer que o boi é o animal mais importante nos Estados Unidos seria bem adequado. Porque, pela história do país, as pessoas não atravessam o continente levando galinhas, nem rebanho de porcos, eles levam gado. Trey Shatter cria bois no Texas, a capital do gado nos Estados Unidos. Com bons genes, estes animais valem bastante dinheiro. Os melhores bois são vendidos a $15 mil cada.
Mas isso é um trocado comparado aos touros. Este touro jovem, durante sua vida, provavelmente vai produzir de 200 a 300 mil dólares em bezerros. E o nosso melhor touro produziu $1 milhão em sua vida útil, com certeza. A reprodução seletiva significa mais do que dinheiro, pois também gera uma excelente carne. 500 pessoas comem na churrascaria JW por semana. Lombo, filé, bisteca e o mais caro do cardápio, o filé mignon de 560 gramas, que custa $27,99. O corte mais valioso aqui, quilo por quilo, é o filé mignon. Os americanos adoram bife grande, sempre gostaram e acho que sempre gostarão. Exatamente quanta carne os americanos comem? 35 milhões de bovinos são abatidos todos os anos nos Estados Unidos. É cerca de um animal para cada 10 pessoas. Os americanos consumiram 11 bilhões e 600 milhões de quilos de carne bovina no ano passado, o equivalente a mais de 100 bilhões de quarteirões com queijo. Para acompanhar a demanda, os Estados Unidos produzem 21% da carne consumida no mundo todo. O Brasil vem em segundo lugar com 20%. E a Europa produz 17%. Quantos bois são necessários para saciar um apetite tão grande por carne? Há, surpreendentemente, 96 milhões de bovinos nos Estados Unidos. Mais do que a população de humanos do Texas, Nova York, Nova Jersey e Califórnia somada. Mas o número de bovinos nos Estados Unidos representa apenas 7% do total mundial, que é de mais de 1 bilhão e 300 milhões. Se juntássemos todos, precisaríamos de um curral de proporções épicas, do tamanho do Grand Canyon. 445 quilômetros de comprimento, média de 16 quilômetros de largura e 1.600 metros de profundidade. Todos os bovinos do mundo cobririam cada elevação, cada encosta, cada platô, com pouco espaço de sobra. Então, quanto valem os bovinos do mundo? De acordo com o valor de mercado americano, 1 bilhão e 300 milhões de bovinos valeriam mais de 160 bilhões de dólares. São muitos animais para alimentar. E há um alimento excelente para gados e humanos. Está em quase tudo que comemos. O milho. Quanto milho plantamos? Nos Estados Unidos, existem mais de 330 mil fazendas que produzem milho, ocupando as grandes planícies de Indiana a Dakota do Sul. Os Estados Unidos produzem mais milho anualmente do que qualquer outro país, por uma grande margem. A produção de 316 milhões de toneladas é maior do que os outros dois maiores produtores, a China e o Brasil, juntos. Mas a maior parte desse milho não chega às nossas mesas de jantar. O que acontece com todo esse milho? Apenas 11% é usado para alimentar as pessoas. Quase metade é transformada em combustível. E o resto alimenta os animais que nos alimentam. E é usado de formas inventivas. O milho tem em sua composição amido, açúcar e óleo. Se nós separarmos e processarmos separadamente, teremos milhões e milhões de produtos. O amido de milho pode ser utilizado para fabricar explosivos. O óleo de milho é encontrado em tintas. E o xarope de milho, às vezes, é usado em fluido de embalsamento. O mundo oculto do milho é vasto. O milho está presente em todos os produtos de um supermercado, exceto pelos peixes frescos e outros produtos frescos. Mas mesmo assim pode estar nas caixas em que as coisas são embaladas. Nosso modo de vida seria impossível sem o milho. Qual é o seu valor? Pelo valor do mercado americano, a mais de 270 dólares por tonelada, o milho do mundo vale mais de 250 bilhões de dólares. Então, quanto vale os alimentos da terra? Ao valor do milho, podemos adicionar outros grãos importantes como o trigo e o mais valioso, o arroz. Também adicionamos o valor dos peixes e dos gados mais importantes: bois, ovelhas e porcos. Para descobrir que o que sobrou para comer
totaliza cerca de 1,5 trilhão de dólares. E como continuamos a pescar e a plantar, é um total que vai continuar crescendo no futuro. Combinando o valor de outros produtos da terra, o total do valor da terra já chega a cerca de 380 trilhões de dólares. O valor da nossa comida é pequeno comparado a outros produtos avaliados até agora. Equivale a notas de $1 suficientes para cobrir uma área menor que 1/5 do estado do Colorado. Louco por Carros, quinta, às 10 da noite. Isso é bom! Não, cara, é animal! No maior inventário já realizado, avaliamos todas as riquezas naturais que o planeta tem para oferecer para determinar quanto vale a Terra. Do chão sob nossos pés a todos os peixes no mar. Cada árvore e cada pepita de ouro. Vimos que a prata, o ouro e a platina são caros e difíceis de encontrar. Estes metais são tão raros que os chamamos de preciosos. Mas há um grupo de metais mais resistentes e versáteis enterrados na crosta terrestre. São os metais de base, materiais que temos forjado, martelado e derretido há quase 5.000 anos, para fazer ferramentas, armas, moedas e até pontes. Existem dezenas de metais na Terra, mas quais são os mais valiosos? O terceiro na lista é o zinco. Os depósitos de zinco são encontrados no mundo todo. Altamente resistente à corrosão, sua principal utilização é como revestimento de outros metais. Os maiores depósitos do mundo se encontram na China, no Peru e na Austrália. O segundo metal de base mais valioso é o cobre. Usado por cerca de 3.000 anos para fazer moedas, a condutividade superior do cobre o tornou amplamente utilizado em equipamentos eletrônicos. A China e a América do Norte estão entre os maiores produtores de cobre, mas a região andina da América do Sul é o lugar mais rico em cobre na Terra, sendo responsável por mais de 40% da produção global. O metal de base mais valioso é também um dos elementos mais abundantes, o ferro. O ferro forma quase 6% da crosta terrestre e quase todo o núcleo da Terra. Encontrado em depósitos no mundo todo, o ferro é o metal que revolucionou a vida antiga na Europa, África e Ásia. Era tão importante que se tornou a marca de toda uma época da história, a Idade do Ferro. E na era industrial, tornou-se a estrutura da Torre Eiffel e da Estátua da Liberdade. Mas hoje o mais importante no ferro é que é um ingrediente essencial em algo ainda mais valioso: o aço. A descoberta do ferro e a capacidade de fazer ferro fundido foi um grande passo, mas houve um avanço ainda maior depois, quando transformamos o ferro em aço. Porque o aço é mais forte e mais flexível, então podemos fazer muito mais coisas com ele. Ferro misturado com a quantidade certa de carbono forma o aço. Cerca de 1.400 quilos de ferro são necessários para criar 1 tonelada de aço, um metal que pode ser de até 40 vezes mais forte do que seus componentes. Por que o aço é o rei dos metais? Durável, fácil de soldar e resistente à corrosão e à alta temperatura, o aço iniciou uma revolução. Ele permitiu o crescimento de cidades, fábricas, comércio, levando a revolução industrial de costa a costa. O sucesso dos Estados Unidos depende fortemente do aço. Foi a chegada da ferrovia que se espalhou por todo o país, que criou o país que conhecemos hoje. A infraestrutura que permitiu que as cidades se desenvolvessem, criando instalações como a barragem Hoover e depois o nosso sistema de rodovias interestaduais. Por isso, o aço foi essencial. O aço nos permitiu construir cada vez mais alto, o que deu origem à cidade americana. A linha do horizonte de Nova York realmente reflete a história da indústria do aço e o papel fundamental dele na criação de arranha-céus. Não teríamos um horizonte como o de Nova York ou de Chicago sem o aço. Quanto aço é necessário para construir um arranha-céu? Quando estiver concluído, o World Trade Center 1 será o edifício mais alto de Nova York, com 104 andares de altura. É um memorial do que houve antes.
e é um testemunho do poder duradouro do aço. O aço tem um papel extremamente importante na superestrutura do WTC. Talvez seja o principal material de construção. Todo o perímetro é feito de colunas de aço. Todo o espaço de escritórios entre o perímetro e o núcleo é feito de vigas de aço. O aço reforça as fundações de concreto e o edifício se ergue sobre 24 colunas de aço, pesando 70 toneladas cada. Se somarmos tudo, são mais de 40 mil toneladas de aço em uma única construção gigante, pesando o dobro do arco de St. Louis. A quase $800 por tonelada, são mais de 32 milhões de dólares em aço. Mas, felizmente, para os proprietários, o aço tem uma característica única que é muito boa. Atenção, subindo! Apenas 5% do aço nessa construção vem de minério de ferro recentemente fundido. 95% são reciclados. O aço é mesmo um material mágico que pode ser reciclado indefinidamente, várias vezes, sem perder a qualidade das suas propriedades. Então, os edifícios antigos de Nova York que são demolidos, o aço deles é reciclado e utilizado em novos prédios. Os maiores produtores mundiais de aço, bruto e reciclado, são os Estados Unidos, produzindo mais de 86 milhões de toneladas por ano. Japão, com mais de 100 milhões de toneladas. E o maior é a China, que produz 3,5 vezes o que os Estados Unidos e Japão produzem juntos. De todo o aço produzido nos Estados Unidos, 88% é reciclado. Quanto vale o metal reciclado? Independent Metals, Seattle, um dos milhares de ferros velhos americanos onde o metal pesado renasce. É pra cá que vem todo o material bruto. Tem tudo que você possa imaginar aqui nessa pilha. Tem aço, tem cobre, tem alumínio, tem aquecedores de água, blocos de motor. Aqui eles tentam recuperar qualquer metal de base, especialmente o aço. Desmontamos as peças e separamos a sujeira, os detritos, o plástico, o cobre, o alumínio, mas estamos interessados no aço que vem pra cá. Esta é a pilha de aço. Nessa pilha que sobrou de carros inteiros, está o produto mais reciclado no país. Um carro médio rende 1.180 quilos de ferro e aço, 16 quilos de borracha e 1.600 metros de fio de cobre. Hoje, se eu comprasse um carro por $150, depois de despedaçar o carro, eu com certeza venderia por uns 350. O metal reciclado é mais barato do que o metal recém-produzido, mas ainda vale muito dinheiro. Por tonelada, o cobre reciclado é o mais valioso. O aço vale muito menos, mas há muito mais. É o material mais reciclado nos Estados Unidos. O aço é maravilhoso por ser reutilizado, por poder ser usado várias vezes. Então, algumas das grandes minas do futuro serão os depósitos de sucata e os ferros velhos. Mas para descobrir quanto vale a matéria-prima, estamos interessados na matéria-prima que forma o aço. Então, quanto minério de ferro existe? Geólogos estimam que o estoque mundial restante seja de surpreendentes 800 bilhões de dólares. Seria uma grande quantidade de ferro, o suficiente para pavimentar as estradas do país de costa a costa, todos os seus 6.518.997 quilômetros. E como um grande estoque de ferro vale uma grande quantia em dinheiro, quanto valeria todo esse ferro? Quase 110 trilhões de dólares. E se acrescentarmos o valor de outros metais de base, como o cobre e o zinco, o valor total é de 135 trilhões de dólares. Somados a metais preciosos, madeira, rochas e alimentos, a Terra vale mais de 514 trilhões de dólares. Seriam notas de $1 suficientes para cobrir a superfície do país da costa leste a Salt Lake City. Há tanto ferro na Terra que o estoque vai durar por mais 285 anos. Mas o mesmo não acontece com outros produtos. E para um recurso extremamente valioso, os dias estão contados.
quanto valem as matérias-primas da Terra. Reunimos todas e colocamos um preço em tudo. Nos metais preciosos, nos alimentos que comemos e em um recurso que faz o mundo moderno funcionar: os combustíveis fósseis. Praticamente tudo que existe hoje depende ou é um produto de combustíveis fósseis. Então a civilização e os combustíveis fósseis são a mesma coisa. O que são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são os restos de plantas e animais mortos enterrados sobre a crosta terrestre durante centenas de milhões de anos. Enormes pressões e temperaturas elevadas comprimiram essa matéria orgânica em vastos depósitos, contendo nossos recursos energéticos mais importantes. Onde podemos encontrar os combustíveis fósseis? Há depósitos de combustíveis fósseis por todo o globo. Pelo preço e volume, os 3 combustíveis fósseis mais importantes são gás natural, e os maiores produtores são Canadá, Estados Unidos e Rússia. O segundo combustível fóssil mais importante é o carvão mineral, e os 3 maiores produtores de carvão mineral são Índia, Estados Unidos e China. Finalmente, o petróleo. Conhecido como ouro negro, o petróleo tem sido a principal fonte de energia mundial nos últimos 100 anos. Há depósitos líquidos de petróleo em vastos reservatórios sob a terra e o mar. O petróleo é mais negociado no mundo todo do que qualquer outra mercadoria que existe na Terra. Como o petróleo se tornou tão importante? A indústria do petróleo começou quando o petróleo bruto substituiu o petróleo de baleia nas luminárias do século XIX. Mas seu potencial só foi compreendido com o desenvolvimento do motor de combustão no final do século XIX. Principalmente porque ele possui muita energia num volume relativamente pequeno e denso, que se tornou algo muito valioso. Hoje, o Golfo do México e o Alasca são bem conhecidos por suas vastas reservas de petróleo. Mas a exploração do petróleo nos Estados Unidos começou em Titusville, na Pensilvânia. Depois da primeira greve comercial em 1859, o petróleo tornou-se a principal forma de impulsionar as cidades, as casas e o estilo de vida moderno, superando de longe carvão e gás como o combustível do mundo fóssil mais importante. Não temos uma boa alternativa ao petróleo para abastecer nossos carros, aviões, navios e caminhões. É o combustível líquido que literalmente conduz o mundo. Um barril contém 160 litros de petróleo bruto. Gasolina suficiente para dirigir um carro de tamanho médio por 1.300 quilômetros. Mas o petróleo é um produto versátil também usado de forma surpreendente. Os derivados de petróleo são vitais para quase tudo, como os conservantes em fast foods, o aglutinante da aspirina e o detergente no sabão. Essa versatilidade faz do petróleo um grande negócio. Mas que país tem mais petróleo? Os Estados Unidos produzem mais de 9 milhões de barris por dia e tem mais de 20 bilhões de barris reservas. A Rússia é o segundo maior produtor por uma pequena margem, atrás do número 1 do mundo. A Arábia Saudita, que produz 10 milhões de barris de petróleo por dia e possui incríveis 260 bilhões de barris reservas. Mais de 4 vezes as reservas da Rússia e cerca de 13 vezes o que os Estados Unidos ainda têm. Mas não é da Arábia Saudita que vem a maior parte do petróleo usado pelos americanos. Sua própria produção é o suficiente para abastecer 51% das necessidades do país. O restante vem principalmente do Canadá, seguido de Arábia Saudita, México, Venezuela e Nigéria. É muito petróleo. Os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de petróleo, utilizando mais de 19 milhões de barris por dia. É 10 vezes a taxa de consumo na China, que vem em segundo lugar. Os Estados Unidos estão viciados em petróleo. Estamos muito acostumados ao combustível a baixo custo que nos proporciona mais mobilidade para fazer o que nós quisermos. E com uma população global passando da marca de 7 bilhões, o mundo está ficando mais sedento por petróleo. A cada segundo, o mundo queima praticamente 159 mil litros de petróleo bruto.
São 159 mil por segundo. O tempo que levei para falar isso, o mundo já usou alguns milhares de litros de petróleo. No mundo todo, 99 milhões de barris de petróleo são consumidos todos os dias. São 36 bilhões de barris por ano. E como se leva centenas de milhões de anos para criar mais, a oferta é limitada. Quanto petróleo ainda resta na Terra? O governo americano estima que a quantidade de petróleo que pode ser bombeado é de 2 trilhões e 300 bilhões de barris. Se o ritmo atual do consumo mundial permanecer estável, esse petróleo vai acabar em menos de 64 anos. Mas o consumo está aumentando. E talvez não demore muito para que o produto que impulsiona o mundo deixe de existir. Não se sabe se o mundo moderno funciona sem petróleo. Então, se imaginarmos um mundo sem petróleo, seria como na década de 1850, com a Guerra Civil. Foi a última vez que o mundo viveu sem petróleo. Se ficarmos sem petróleo e não estivermos preparados para isso, o mundo vai voltar rapidamente à época em que tínhamos que fazer tudo à mão, como os nossos antepassados. Mas os geólogos acreditam que a chave para as futuras necessidades de energia pode estar no alto das montanhas rochosas do Colorado, Utah e Wyoming. As colinas acima do Rio Verde contêm rochas conhecidas como xisto petrolífero. Poderia ser uma fonte gigantesca de petróleo, com o potencial de produzir até 1 trilhão e 600 bilhões de barris, o que equivale a mais da metade do petróleo líquido convencional que resta na Terra. Mas chegar a esse petróleo apresenta um dilema caro. O petróleo está preso na rocha em forma sólida. É um material à base de petróleo, que chamamos de querogênio. Não é um líquido, é uma forma sólida. O xisto betuminoso é o petróleo que a mãe natureza não terminou de produzir. O problema é que a energia é muito intensa para minerá-lo e terminar de produzi-lo. Uma equipe de pesquisadores trabalha em uma forma eficiente de transformar esse petróleo de xisto em petróleo líquido. Quase metade do petróleo de xisto na Terra encontra-se nas montanhas rochosas. Então, o sucesso teria um efeito dramático. A América do Norte inteira seria praticamente autossuficiente. Ainda iríamos importar um pouco dos mercados mundiais, mas a política do Oriente Médio e do petróleo não teria o impacto sobre os Estados Unidos que tem tido há décadas. Então o jogo mudaria. Se os cientistas solucionarem o potencial de petróleo de xisto do mundo, isso acrescentaria outros 2 trilhões e 800 bilhões de barris ao estoque total de petróleo restante na Terra, o que é muito petróleo. 2 milhões e 900 mil litros de água passam pelas cataratas do Niágara a cada segundo. No mesmo ritmo, todo o petróleo de xisto no mundo levaria 5 anos para descer as cataratas. E no ritmo atual de consumo, o total de todo o petróleo do mundo, convencional e de xisto, 5 bilhões e 140 milhões de barris, durariam mais de 140 anos. Como os combustíveis fósseis impulsionam a nossa civilização, eles são extremamente valiosos. Então, quanto valem todos eles? A reserva mundial de petróleo bruto vale cerca de 250 trilhões de dólares. Ao mesmo preço por barril, o petróleo de xisto valeria ainda mais, 305 trilhões de dólares. Acrescentando as reservas de carvão e gás natural, o valor total dos combustíveis fósseis mais importantes do mundo é de quase 717 trilhões de dólares. Dinheiro suficiente para colocar mais de 2 milhões e 200 mil dólares no bolso de cada um dos americanos, fazendo os combustíveis fósseis os materiais mais valiosos do mundo até agora, valendo cerca de 500 trilhões de dólares a mais do que todas as árvores do planeta, e elevando o valor da Terra a mais de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. 1 quatrilhão de notas de $1 é o suficiente para cobrir o resto dos Estados Unidos e grande parte do Canadá, seguindo a oeste, chegando até o rio Yukon, no Alasca. Tá com sono? É, eu tô. Se pudéssemos extrair as melhores matérias-primas que a Terra tem para oferecer, quanto custaria? Este inventário enorme revelou que o estoque de riquezas do nosso planeta vale 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares.
E ainda não terminamos. Calculamos os recursos disponíveis mais úteis, mais abundantes e mais valiosos. Em seguida na lista vem um grupo de produtos valorizados por sua beleza e força. Os materiais de ocorrência natural mais duros da Terra. As pedras preciosas. Existe cerca de 130 espécies minerais classificados como pedras preciosas. São minerais forjados abaixo da superfície da Terra através de uma variedade de processos geológicos. E quando se trata de valor, não são igualmente preciosas. O comércio global de pedras preciosas como rubis, esmeraldas e safiras gira em torno de 4 bilhões de dólares por ano. Enquanto o comércio global de uma pedra preciosa especial ultrapassa os 84 bilhões de dólares. Ao avaliar o valor da Terra, apenas uma pedra preciosa realmente importa: o diamante. Os diamantes são uma forma de carbono cozido e esmagado nas profundezas da Terra e trazido para a superfície pela atividade vulcânica. Os diamantes são divididos em duas categorias: as gemas, que são as pedras mais bem formadas e mais bonitas, altamente valorizadas como adornos, e os diamantes industriais, que são pedras com falhas, impróprias para joias, mas valorizadas por sua utilidade. Como os diamantes são usados na indústria? Os átomos de um diamante estão ligados em um padrão único que faz com que a pedra seja o material mais duro a surgir naturalmente no planeta. E é uma ferramenta incrivelmente poderosa. No Golfo do México, poços perfurados pela indústria do petróleo a quase 11 quilômetros de profundidade na costa terrestre só são possíveis graças às brocas com pontas de diamante. Mas seus usos vão muito além da perfuração. As lâminas de diamante são usadas em instrumentos cirúrgicos para oferecer um corte muito preciso. O pó de diamante recobre as máquinas usadas para lixar. E como os diamantes têm uma grande condutividade térmica, eles também são utilizados para evitar o superaquecimento na microeletrônica. Onde os diamantes industriais são encontrados? Os 3 principais produtores de diamantes de uso industrial são Austrália, Rússia e Congo. Juntos, esses 3 países são responsáveis por 74% da produção anual de diamantes industriais do mundo. Quanto valem os diamantes industriais? Os diamantes são avaliados em quilates, que é uma medida de peso equivalente a apenas 0,2 gramas. Um quilate de diamante industrial é vendido por um preço em torno de 30 centavos a 200 dólares. O preço médio por tonelada é de 974 mil dólares. As gemas são completamente diferentes. São as pedras maiores, mais bonitas e melhores que podem alcançar preços surpreendentes. Mas só depois de cortada e polida é que uma pedra pode ser avaliada. Nos Estados Unidos, isso acontece principalmente em apenas uma rua, a Rua 47, em Nova York. 90% de todos os diamantes vendidos no país vêm do quarteirão entre a 5ª e a 6ª Avenida. São muitas pedras. Os Estados Unidos têm o maior mercado de gemas de diamantes do mundo. É o meu dever e de todos os lapidadores que trabalham aqui na loja sempre maximizar o valor total em dólares que uma pedra pode ter. Michael Kaufman trabalha em uma das mais de 2.600 joalherias independentes. Eles são alguns dos criadores das maiores riquezas da cidade. Bom, agora vamos ver um diamante bruto. É aqui que ficará a mesa. Depois que eu faço a mesa, eu viro a pedra e começo a lapidar as facetas do diamante, dando vida à pedra. Mas o corte não é a única marca do valor de uma pedra. É muito difícil precificar os diamantes porque há muitas variáveis que afetam o valor de uma pedra. A fluorescência, a textura, o corte, o polimento, a simetria, o diâmetro. Na verdade, existem cerca de 100 mil combinações diferentes de critérios que afetam o valor de um diamante lapidado. Acertando a combinação, a pedra pode valer muito dinheiro. Só nesta bandeja, nós temos cerca de 15 milhões de dólares em joias. Só nessas 5 peças aqui.
Eu vou pegar esse belíssimo diamante lapidado, transparente e impecável. Aqui estamos falando de cerca de 3 milhões por uma pedra dessa natureza. Agora eu vou pegar um muito especial, esse diamante rosa. Ele tem pouco menos de 4 quilates, mas a riqueza dele é tão concentrada que estamos falando de quase 8 milhões de dólares por um diamante desses. São cerca de 2 milhões de dólares por quilate, uma medida equivalente ao peso de um palito de fósforo. Cerca de 50% de todos os diamantes extraídos são gemas. Qual país tem mais? O terceiro maior produtor é Angola, seguido da Rússia, e o número 1 é Botsuana. 129 milhões de quilates de diamantes industriais e gemas são extraídos por ano no mundo todo, pesando mais do que um caminhão de bombeiros e valendo mais de 10 bilhões de dólares. Mas quanto diamante ainda resta? Estima-se que na natureza ainda haja 6 bilhões e 300 milhões de quilates de diamantes brutos, uma reserva que esgotará em 49 anos ao ritmo atual de produção, ou seja, 1.200 toneladas. O suficiente para fazer uma estátua da liberdade de diamante maciço, com o dobro do tamanho da original. E quanto valem esses diamantes brutos restantes? Ao custo médio de 2010 de 84 dólares por quilates, os 6 bilhões e 300 milhões de quilates de diamantes brutos industriais e gemas que ainda existem na Terra valem cerca de 530 bilhões de dólares, levando ao valor da Terra a mais de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. O suficiente para recobrir os Estados Unidos, grande parte do Canadá e do Havaí com notas de $1. Quanto a Terra valeria se somássemos o valor de todas as suas matérias-primas? Este é o maior inventário de todos os tempos, um estudo do que nos resta na Terra para construir o futuro. E quanto isso vale? Contamos as matérias que o homem usou para construir as civilizações do passado, da Idade do Bronze à Era Industrial. Rochas, madeiras, metais, combustíveis fósseis. Mas há um grupo vital de materiais raros e pouco conhecidos que impulsiona o progresso na era moderna. Sem eles, o nosso mundo seria bem diferente. Ficaríamos sem celulares e laptops. Na estrada não haveria os carros com os mais recentes equipamentos eletrônicos. E no aeroporto, os aviões de alta tecnologia não poderiam voar. São os elementos terras raras. Sem eles, a era digital chegaria a um ponto insuportável. Os elementos terras raras são mais importantes do que nunca porque estamos na era eletrônica. Algumas décadas atrás não construímos coisas que precisavam desses elementos e agora construímos. Então, são muito importantes hoje e serão mais ainda no futuro. Os elementos terras raras são encontrados em quantidades muito pequenas no mundo todo, em terra e no mar. Há 17 elementos terras raras diferentes. Nenhum deles nos é familiar. Mas esses minerais são ingredientes essenciais em uma grande variedade de produtos e tecnologias. Como usamos os elementos terras raras? Eles decompõem fumos tóxicos de escapamentos de veículos. Ímãs de terras raras controlam bombas e mísseis inteligentes. Alguns tacos de beisebol são feitos de compostos contendo terras raras. E eles são usados para fazer telas de vidro em câmeras digitais e smartphones. Elementos terras raras são ainda mais importantes para o nosso futuro. Nós precisamos deles para nos levar mais longe no espaço. Este é o telescópio espacial James Webb, o sucessor do Hubble, o telescópio mais avançado da história. Ele foi projetado para responder às questões da astronomia que o Hubble não conseguiu responder. Quando for lançado em 2018, o telescópio James Webb ficará a 1.600.000 quilômetros da Terra nas profundezas geladas do espaço. E seus enormes espelhos vão vasculhar o universo. Espelhos que funcionarão com motores alimentados pelo elemento terra rara samário.
Os motores estarão a uma temperatura de 50 kelvins, que equivale a 220 graus Celsius negativos, o que é muito frio. E esses ímãs de terras raras são muito fortes, apesar de pequenos, e trabalham a essas temperaturas. Então, eles são ótimos para serem usados no espaço. O telescópio vai permitir que os cientistas procurem vestígios de luz que sobraram do Big Bang, o que pode revelar as origens do universo. Os seres humanos olham para os céus há séculos, e essa é apenas uma nova forma de olhar para o céu, o que vai abrir uma nova área da ciência para a gente estudar. Embora os elementos terras raras sejam comuns em todo o planeta, há um problema, um grande problema. Existem poucos lugares onde os elementos terras raras estão concentrados o suficiente para serem minerados. Isso significa que os países com as maiores reservas de terras raras têm muito poder de negociação. Os países que dependem da fabricação desses equipamentos eletrônicos ficam em dívida ou sob a influência de países que têm elementos terras raras. É um grande negócio. Com tanto em risco, quem detém o poder dos elementos terras raras? O Brasil produz 550 toneladas por ano. Isso é apenas 0,4% do mercado mundial. Mas essa fatia pequena ainda faz do Brasil o terceiro maior produtor do mundo. Em segundo lugar está a Índia, com 2,3% da produção global, deixando 97,3% da oferta global de apenas um país, a China, que domina o mercado e produz 130 mil toneladas por ano, dando-lhe um controle enorme sobre esses recursos vitais. Se a produção da China for cortada, isso ameaçaria com certeza a segurança econômica dos Estados Unidos e grande parte do mundo industrializado fora da China. As guerras comerciais já começaram. No início de 2012, os Estados Unidos abriram um processo jurídico internacional reclamando que a China estava limitando as exportações de terras raras. O foco nas terras raras nunca foi tão acentuado, o que o coloca a mina Mountain Pass no centro das atenções. Localizada nas montanhas Clark, na Califórnia, é provavelmente a instalação industrial mais importante dos Estados Unidos. Por quê? Porque atualmente é o único lugar no país onde as terras raras podem ser produzidas. Comandada pela Molycorp Minerals, agora Mountain Pass é apenas um centro de pesquisa. Mas no próximo ano, a mina vai triplicar de tamanho e as escavações vão passar de 137 para 243 metros de profundidade. E John Burba é o responsável. É um dos maiores projetos de construção dos Estados Unidos. Teremos cerca de 50 quilômetros de tubulação subterrânea e removeremos 5,7 milhões de metros cúbicos de rocha. A Molycorp espera atingir uma produção anual de 40 mil toneladas em apenas um ano. Isso colocaria os Estados Unidos entre os líderes mundiais em produção de terras raras, sendo responsáveis por 30% da oferta global. Podemos atender uma parcela significativa das necessidades mundiais fora da China. E temos uma quantidade muito significativa de minério, então ficaremos aqui por algum tempo. Vários bilhões de dólares em produtos sairão dessa instalação. Quando a mina Mountain Pass entrar em produção, seus proprietários esperam que os Estados Unidos deixem de depender tanto da China. É uma boa ideia desenvolvermos a mineração de elementos terras raras na América do Norte, mostrando que há alternativas, que a China não tem o controle do produto nem do preço. E assim, o mercado industrial tenderia a voltar a um estado em que não há monopólio. Quanto valem esses elementos preciosos? De acordo com o Serviço Geológico Americano, o mundo possui cerca de 110 milhões de toneladas de terras raras. Ao preço atual, isso valeria quase 24 trilhões de dólares. Se acrescentarmos o valor dos elementos terras raras, o valor da Terra passa de 1 quatrilhão e 200 trilhões de dólares. Esse montante seria suficiente para cobrir mais 25% do Alasca com notas de $1. Os elementos terras raras estão espalhados de forma tão esparsa no globo que são quase impossíveis de encontrar. Mas o elemento mais abundante na Terra é também o mais importante de todos, essencial para a própria vida e com um valor impressionante.
Bill, no History. A Terra está repleta de recursos naturais que a humanidade tem usado para construir civilizações e acumular grandes riquezas. Contamos e avaliamos todo o ferro, toda árvore, toda rocha e petróleo sob nossos pés. Os elementos raros e preciosos que impulsionam o progresso moderno e o gado e as plantações que nos alimentam. Juntos, todas essas riquezas valem 1,2 trilhões de dólares. O suficiente para cobrir todo o país em notas de $1 de costa a costa. Mas há um último recurso que é tão essencial que seu valor vai além de dólares e centavos. Nós não podemos em nenhuma circunstância sobreviver sem água. Cada célula do seu corpo está cheia de água. Cada reação química, nós precisamos de água até para pensar na água. Para a Roma imperial, era o rio Tibre. Para os faraós, o Nilo. Para as dinastias chinesas, o Yangtze. Todas as grandes civilizações cresceram em torno de um abastecimento seguro de água. Você pode passar a vida toda sem nunca precisar de ouro ou diamante. Não precisa para nada, mas não pode passar um dia sequer sem precisar de água. Teríamos sorte porque 71% do nosso planeta ser coberto por água. Mas acontece que essa abundância é uma ilusão. A maior parte dessa água não é potável. A quantidade de água utilizável no mundo é, na verdade, muito pequena. 97% da água do mundo estão em salinas nos oceanos e não estão disponível para uso. Um pouco mais de 2% está presa em calotas polares e geleiras e também não está disponível. Então, nós temos centésimos de 1% de água do mundo disponível para ser utilizada. Com pouca água doce em oferta, onde está a maior parte da nossa água utilizável? As 3 maiores reservas de água doce na Terra equivalem a 62% da oferta mundial de água doce de superfície. O Lago Baikal, na Sibéria, é o maior, contendo 22,6% da nossa água doce de superfície. Na América do Norte, os Grandes Lagos vêm em segundo, representando 21,8%. E o Lago Tanganica, na África Oriental, é o terceiro maior, com 18,1%. Juntos, esses lagos enormes contêm mais de 65 mil quilômetros cúbicos de água. Juntos, todos os lagos, rios e pântanos do planeta contêm mais de 104 mil quilômetros cúbicos de água doce. Mas isso é uma porcentagem bem pequena de toda a água na Terra. Há mais de 1 bilhão e 300 milhões de quilômetros cúbicos de água salgada no planeta, mais de 96% do total. Mas há mais água doce disponível. A maior fonte de água doce encontra-se abaixo de nossos pés. É a água subterrânea que preenche aquíferos, nascentes e poços naturais. Há cerca de 10 milhões e meio de quilômetros cúbicos de água doce subterrânea, 100 vezes mais que todos os nossos rios e lagos juntos. Se somarmos a água de superfície do planeta às águas subterrâneas, o total de água doce na Terra chega a mais de 10 milhões e 600 mil quilômetros cúbicos. Parece uma reserva razoável. Mas a maior parte desta água subterrânea é difícil de alcançar, e a água é usada rapidamente em grandes volumes, em parte porque é barata. Ao contrário de outros recursos naturais, o preço da água não é fixado pela oferta e procura do mercado. O preço da água é o custo de fazê-la chegar até você, e nos dias de hoje não é muito. Nos Estados Unidos, a conta de água de uma família média é de $34 por mês, quase $1 por dia por 650 litros de água. Ou seja, pouco mais de 5 centavos por litro. Um preço pequeno a pagar por aquilo que nos permite viver. Mas em alguns lugares o valor da água não depende apenas da distribuição, mas da acessibilidade. Las Vegas, o símbolo da extravagância. Uma cidade construída em um deserto. Vegas pode ser a capital do mundo do jogo, mas as pessoas aqui não podem se dar ao luxo de apostar a água. Las Vegas é a cidade mais seca na América do Norte. Há apenas 114 milímetros de precipitação por ano. E ainda assim, a população de Las Vegas, em 2012, era o triplo
da de 1990. A crescente cidade recebe a água do Lago Mead, um reservatório gigante criado em 1935, quando a represa Hoover redirecionou o Rio Colorado. O Lago Mead faz com que Las Vegas possa existir, mas a cidade pode estar em perigo. De 2000 a 2007, Vegas recebia mais 2 moradores por hora. Desde 2000, o nível do Lago Mead caiu 38 metros. Água suficiente para colocar toda a Strip e seus hotéis em um lago de 2,5 km de profundidade. É a indústria turística que sobrecarrega o abastecimento de água. A cidade recebe 39 milhões de visitantes por ano, que se hospedam em um dos 150 mil quartos de hotéis disponíveis. É quase o dobro da capacidade de Nova York, que é 14 vezes maior. E isso representa muita roupa para lavar. Esses lençóis que estão vendo são do Planet Hollywood. Recolhemos na noite passada, vamos lavar agora e devolver para eles à noite. A Braid Linen lava 450 mil quilos de lençóis todos os dias do ano, ou seja, 2/3 dos lençóis de Las Vegas. Com o nível de água do Lago Mead caindo, esse processo seria impossível com os métodos comuns. Então, mais de $1 milhão foi investido em uma solução inovadora. Estas máquinas de lavar de 30 metros de comprimento reciclam a própria água. Nós não precisamos lavar a roupa suja com a água mais limpa, como fazemos numa máquina convencional. Então, toda a água suja é usada logo no início do processo de lavagem. E a água mais limpa é usada no final, na roupa mais limpa. Esta técnica economiza 7,5 milhões de água todos os dias. É uma economia de $146 milhões por ano. Incentivo suficiente para a cidade tratar a água como algo precioso. Las Vegas recolhe cada litro de água usado dentro das casas para qualquer finalidade, limpa, e devolve ao Lago Mead. Eles reciclam 94% da água que chega ao esgoto, de qualquer lugar na região de Las Vegas. Nenhuma cidade americana chega ao menos perto disso. Eles limpam a água quase até os padrões de torná-la potável. A água que devolvem ao lago acaba sendo mais limpa do que aquela água que tiraram do mesmo lago. Las Vegas pode ser um modelo para o futuro, porque mesmo com milhões de quilômetros cúbicos de água doce da Terra, a oferta nem sempre atende à demanda. Quanta água nós bebemos? O americano médio consome cerca de 375 litros de água por dia. O uso total de água é, na verdade, muito maior no uso per capita, porque precisamos de água para produzir energia, precisamos de água para a agricultura, precisamos de água para alimentar nossas indústrias e para explorar nossos minérios. Então, se somarmos toda essa utilização, nós vamos chegar a uma média de 5.700 litros de água por dia. Usamos água para fazer tudo, do concreto a uma xícara de café. A cada 24 horas, os Estados Unidos consomem mais de 1,5 trilhão de litros de água. Nesse ritmo, esvaziariam o Lago Tahoe, em Nevada, em apenas 100 dias. No último século, o uso da água vem crescendo mais que o dobro da taxa de crescimento da população no mundo todo. Como se coloca um preço em um recurso tão valioso? Quanto vale toda a água doce da Terra? O preço médio da água nos Estados Unidos é de apenas 5 centavos por litro. Mas há trilhões de litros na Terra. Uma piscina olímpica contém 2,5 milhões de litros de água. Se juntássemos toda a água do mundo, teríamos 2 trilhões e 800 bilhões de piscinas. O suficiente para cobrir a superfície do mundo inteiro quase 7 vezes. Ao preço médio americano, os 10 milhões e 600 mil quilômetros cúbicos de água doce da Terra valem mais de 5 quatrilhões e 600 trilhões de dólares. É 4 vezes mais do que todos os outros principais recursos juntos. E o tapete de notas de $1, que começou em uma lanchonete de Nova York, chegaria à Ásia, cobrindo o norte do Oceano Pacífico, das Filipinas ao Panamá.
avaliamos os recursos mais importantes da Terra. Nosso inventário nos levou através da história da humanidade, dos primeiros usos da madeira, da rocha e do metal, chegando a produtos que impulsionam a indústria de energia moderna, os elementos terra rara, vitais para as tecnologias de amanhã e a água que precisamos para viver. Calculamos o que já usamos e quanto sobrou para o nosso futuro. Somando o valor desses importantes recursos, chegamos a um total que não é nada menos que o valor do planeta Terra. 6.4.873.920.979.880 dólares. Toda a economia americana levaria 455 anos para gerar essa quantidade de dinheiro. E se esse valor fosse dividido entre todos os americanos, cada homem, mulher e criança receberia quase 22 milhões de dólares. Se dividíssemos entre os 7 bilhões de pessoas no mundo, cada homem, mulher e criança receberia um cheque de 1 milhão de dólares. Mas a fórmula definitiva de quanto vale a Terra deveria incluir um recurso final que é impossível de precificar. Eu creio que o bem mais valioso do planeta é a imaginação humana. Porque a imaginação e a habilidade intuitiva de criar novas formas de pensar e de viver é que nos permitem lidar com a escassez ou o excedente de matérias-primas ou a necessidade de mudar a forma como vivemos. A engenhosidade humana é vital para entendermos nosso passado e que potenciais temos para o futuro. Ou seja, se vamos lidar adequadamente com os limites da Terra, a única ferramenta que temos é a engenhosidade humana. Isso significa que nosso planeta vale mais do que no passado. E valerá mais amanhã. Yeah.